Programa Minutos de Reflexão com o Pastor Denis. Apoio Paulistana. Quer ficar bacana? Vá na Paulistana. InfoHouse, a sua casa de informática. Xavier Ferramentas, o que é bem feito começa aqui. Rádio X, rádio diagnóstico em odontologia. Eleve, ser humano em alta performance. Olá! Recentemente, o nosso Congresso Brasileiro aprovou a Lei Menino Bernardo, que é conhecida comumente como a Lei da Palmada. Qual é a sua opinião sobre esta lei? Sem dúvida nenhuma, essa lei trouxe um grande benefício a todos nós, que é a reflexão sobre educar os nossos filhos. Todos os pais vão concordar comigo, que sou pai de 3 filhos, que tem sido um grande desafio educar os nossos filhos num mundo tão carente de princípios e valores que geram de fato o bem-estar da humanidade. Nós estamos vivendo esse dilema, este grande problema, crise de valores morais, éticos e também espirituais. E eu, particularmente, acredito que esta lei não vai trazer grandes e profundas mudanças no seio da sociedade, pois aqueles pais que já utilizam de maneira agressiva, que utilizam da violência para educar os seus filhos, não deixarão de fazer por força de lei, pois lhes faltam consciência. E os cidadãos de bem que corrigem os seus filhos baseados em seus princípios, em seus valores familiares, seus valores morais e também religiosos, continuarão fazendo da mesma forma que eles acreditam ser a forma certa. Eu, particularmente, quero aqui trazer uma reflexão sobre o que eu acho, o que eu entendo e creio biblicamente ser a maneira mais correta de educarmos os nossos filhos. O texto de Provérbios, capítulo 13, verso 24, diz assim: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o corrige. A Bíblia nos ensina princípios e valores relevantes para educarmos os nossos filhos de maneira eficaz. O primeiro é: sempre devemos apresentar limites aos nossos filhos. Os nossos filhos desde cedo, desde novos, precisam aprender que eles podem e não podem fazer coisas. É importante a criança ter limites desde nova para que cresça um cidadão consciente dos valores e princípios éticos e morais. O segundo conselho importante que eu gostaria de compartilhar é: preserve a sua autoridade. Você, mãe, que muitas vezes manda o seu filho guardar os brinquedos e, passado alguns minutos, percebe que ele não guardou e vai lá e guarda, se você não está assim ferindo a sua própria autoridade, ou quando promete e até mesmo ameaça o filho em tomar algumas atitudes e depois não as toma, pense nisso e assuma a sua autoridade de maneira coerente, falando o que realmente você vai fazer e colocando o seu filho para entender este valor tão importante que são os limites e o respeito às autoridades, pois quando ele crescer, ele vai respeitar as demais autoridades, pessoas com quem ele vai se relacionar. Um outro princípio é o princípio da comunicação. Para isso eu acho que precisava ter uma lei, porque hoje temos falhado em muito na comunicação com os nossos filhos. E é importante entender que a comunicação não é só falar, mas é ser entendido, olhando nos olhos, fazendo com que os seus filhos não só escutem, mas sintam o que você está ensinando para eles. Eu, por muitas vezes, até mesmo dirigindo, parei o meu carro, estacionei no acostamento da estrada para descer e falar com os meus filhos olhando olho no olho. Os nossos filhos precisam ouvir, precisam entender de maneira eficaz os princípios e valores que estamos transmitindo para eles. Um outro princípio e conselho que eu quero trazer é o conselho da motivação.
Utilize de motivação para educar os seus filhos. Eu acredito até que essa forma é muito mais eficaz. Os nossos filhos gostam de jogos, de atividades, gostam de elogios, e quando assim fazemos, nós conseguimos com que eles tenham resultados muito maiores na educação. Isso não é chantagem, é diferente de chantagem. É utilizarmos desta arma, dessa ferramenta tão eficaz na educação dos nossos filhos. Outro conselho é o castigo. Deixe o seu filho de castigo pensando no que ele fez de errado. Quando você colocar ele num canto para pensar e refletir, verifique se de fato ele entendeu o erro que ele cometeu. E assim deixe por alguns minutos pensando e refletindo para que ele tome a decisão pessoal de fazer diferente da próxima vez. E por fim, depois que todos esses recursos já foram utilizados e mesmo assim a criança insiste no erro, na falha, utilize da vara de maneira consciente. Eu digo isso porque a Bíblia nos ensina que a vara não deve ser poupada, mas a vara não é sinal de agressão. A vara deve ser usada de maneira ponderada, não na ira, não na raiva, mas no amor, pensando e refletindo no que estamos fazendo e mostrando para os nossos filhos que nós o amamos. Pense nisso. E hoje mesmo, tome atitudes na sua criação, na criação dos seus filhos, para que a sua família seja ainda mais abençoada. Reflita sobre esses valores e seja imensamente feliz com Jesus. Programa Minutos de Reflexão com o Pastor Denis. Apoio Paulistana. Quer ficar bacana? Vá na Paulistana. InfoHouse, a sua casa de informática. Xavier Ferramentas, o que é bem feito começa aqui. Rádio X, rádio diagnóstico em odontologia. Eleve, ser humano em alta performance.